Olá, pessoal! Pois é, né? Tô eu aqui de novo. Hoje eu vim falar para vocês um pouquinho a respeito das vanguardas europeias, que é a continuação do nosso assunto. A gente viu na última aula o pré-modernismo e agora a gente vai entrar um pouquinho no assunto das vanguardas europeias. Para começar, quero explicar para vocês o que significa vanguardas europeias. É um termo francês que significa avant-garde, ou seja, à frente do seu tempo. Então, isso explica o que são as vanguardas europeias. São movimentos à frente do seu tempo. As ideias das vanguardas europeias sempre elas terão um caráter icônico, destruidor, inovador. O intuito delas é romper com o passado tradicional, tá? E propor uma nova forma de arte, uma nova forma de literatura, tá? Então nós temos assim várias vanguardas europeias. Nós temos o futurismo, o cubismo, o expressionismo, o dadaísmo e o surrealismo. Temos, além dessas 5 que eu falei para vocês, o fauvismo e o abstracionismo, que nós não iremos estudar. Nós vamos nos aprofundar um pouquinho nessas 5 que eu falei, porque elas têm mais a ver com a literatura, que o nosso foco aqui é a literatura produzida nesse período. Mas nós não vamos deixar de falar da parte artística, das obras de arte desse período, das pinturas, das esculturas, até na arquitetura teve influência dessas vanguardas europeias, ok? E nós vamos começar falando do futurismo. Por que o futurismo é a primeira? Porque, como o próprio nome diz, tem a ver com o futuro. O que eles propunham? A destruição total das ideias clássicas, de tudo que havia até o momento a respeito de literatura e de arte. Então, eles queriam romper com o passado e com o presente. Eles queriam focar nas ideias do futuro. E o que estava acontecendo nesse período na Europa que fazia essas pessoas, esses pensadores, esses artistas terem essa visão focada no futuro? Estava acontecendo as transformações relacionadas com a tecnologia, tá? O homem havia descoberto o petróleo e tinha deixado de usar o carvão. É o momento que está acontecendo a segunda revolução industrial, tá? A tecnologia está evoluindo, começa a existir os carros, a luz elétrica. Então, isso foi muito importante, isso foi o motor de propulsão para essas ideias aí. Então, os artistas desse período, o que eles tentavam fazer? Eles tentavam trazer nas suas obras esse movimento das máquinas, do ruído das engrenagens, e os principais autores desse momento, o Filippo Marinetti e o Giacomo Balla. São autores italianos, então foi na Itália o primeiro lugar da Europa em que surgiu essas ideias relacionadas ao futurismo. Tá bom? Depois eu vou estar colocando algumas imagens para vocês estarem observando como que isso foi representado na arte. Agora nós vamos falar um pouquinho do cubismo. Quando a gente escuta falar em cubismo, a gente lembra do pintor espanhol, Pablo Picasso, né? Ele que pintou as Senhoritas de Avignon, que é uma obra considerada marco do cubismo. Embora o Pablo Picasso ele tenha nascido na Espanha, o fundador e tenha pintado as Senhoritas de Avignon, que é a obra marco, quem é o fundador desse movimento cubista é o Georges Braque, tá? Ele é um pintor e escultor, ok? O que eles retratam no cubismo? A geometrização das formas. As mulheres, elas são pintadas assim com formas geométricas. E o que os autores desse período preferem? Eles preferem pintar ou retratar natureza morta, tá? E retratos,
retratos de pessoas. Aquelas pinturas tradicionais, eles trazem na visão cubista. As Senhoritas d'Avignon é um exemplo disso. Tá? E futuramente eu vou estar colocando aqui na aula para vocês estarem tomando conhecimento de como era essa obra. Tem uma pintura do Pablo Picasso chamada Guernica. Essa pintura já caiu no Enem várias vezes. E ela mostra o quê? A geometrização das formas. No momento em que a bomba caiu lá em Guernica e que aconteceu esse desmembramento das pessoas. Aí você vai observar pedaços de cavalo, pedaços de pessoas, cabeças, braços, pernas de pessoas e de animais, todos misturados, representando que a bomba caiu ali e todos assim foram quebrados. Então, assim, é uma pintura muito importante do Pablo Picasso. Vou falar um pouquinho também agora do expressionismo, que é a terceira vanguarda europeia. O expressionismo, ele surgiu na Alemanha em 1905, mais ou menos em 1905, tá? E a obra mais importante desse período é O Grito, do Edvard Munch. É uma obra muito importante porque ela representa o quê? Através das cores, através do que está mostrando os estados da alma. E eles mostram geralmente, é uma pintura interiorizada, mostra o que está dentro do ser humano. Geralmente é uma visão pessimista da vida. É uma visão em que eles mostram assim tristezas, os estados da alma, mas sempre voltado para o lado pessimista da vida, ok? Tem um pintor holandês também desse período que é muito importante, é o Van Gogh. Já ouviram falar do Van Gogh? Ele pintou Noite Estrelada. É uma pintura também que ele mostra muito, através das cores, o estado da alma do pintor. Ele mostra através do claro e do escuro os estados da alma, tá? A turbulência da alma humana, porque você consegue enxergar aqueles espirais na noite. Então, mostra muito a turbulência da alma humana, ok? E agora nós vamos falar do dadaísmo. O dadaísmo, ele surgiu em Zurique, tá, na Suíça, no período que compreendia duas guerras mundiais, de 1918 a 1936, 38 mais ou menos. E por que surgiu em Zurique, na Suíça? Porque, como o mundo estava enfrentando uma guerra mundial, havia alguns territórios considerados neutros. E nesses territórios neutros havia alguns artistas que se refugiaram nesses locais. E esses artistas se reuniram e fundaram um cabaré chamado Cabaré Voltaire. Esse nome vocês sabem, né? Usado aí para representar as ideias lá do Voltaire, que foi uma pessoa lá do iluminismo que queria trazer esclarecimento para a humanidade. Então, eles fizeram isso em homenagem ao Voltaire. E eles fundaram esse Cabaré Voltaire. E nisso eles propunham o quê? Destruir totalmente tudo que existia. O caráter deles era destruidor. Eles queriam mesmo assim meter o pé em tudo que existia de tradicional e propor uma nova arte que rompesse com o que a arte tradicional propunha. Então eles queriam pegar um objeto, retirar um objeto, eles falavam que tudo era arte. Se eu pegar uma caneta, tá, e colocar ela numa posição diferente, num local de destaque, essa caneta ela vai ser uma arte, tá? E aí a gente tem um expoente desse período que é o Marcel Duchamp. O que ele fez? Ele pegou um urinol masculino, e colocou num local lá de destaque e deu um nome chamado A Fonte. Esse urinol aí é o que representa mais a ideia do período, porque mostra como que pode retirar um objeto comum, corriqueiro, do seu lugar habitual, colocar ele numa posição de destaque, dar um nome para ele e ele se torna uma obra de arte. Tá? Então, eles queriam romper com a arte tradicional, propor uma nova arte com caráter ilógico e racional. Ok?
E aí a gente vem para o surrealismo, que na verdade é a vanguarda que eu mais gosto, porque o surrealismo ele propõe uma supra-realidade, uma realidade acima dessa realidade real. E o que eles propõem? Eles propõem o sonho, transpor para o real a imagem do sonho, da fantasia, da imaginação, tá? Do inconsciente. Surgiu em Paris, tá? Um dos pintores expoentes máximos desse período é o Salvador Dalí, que eu vou estar colocando algumas imagens dele para vocês entenderem o que é trazer essa supra-realidade, tá? Quando vocês assistem filmes como Crônicas de Nárnia, Harry Potter, você está vendo uma supra-realidade, coisas que não existem no plano do concreto. É uma supra-realidade, quando eu tenho uma varinha de condão que faz uma mágica, quando eu tenho um corpo de tigre misturado com uma cabeça de águia e com asas. Isso é uma supra-realidade. São seres que não existem no plano do concreto, mas que na nossa imaginação pode existir, no nosso inconsciente, no nosso sonho, na nossa fantasia. Então, todas as vezes que a gente traz esse caráter ilógico do inconsciente, do sonho, nós estamos tratando do surreal, do surrealismo, né? Dessa supra-realidade, ok? O fundador desse movimento foi André Breton, tá? Não foi o Salvador Dalí, mas o Salvador Dalí é um dos expoentes máximos aí do surrealismo. Tá bom? Agora eu vou colocar algumas imagens para vocês se aprofundarem nesse assunto. Retomando então, vocês viram nessa aula o futurismo, o cubismo, o expressionismo, o dadaísmo e o surrealismo. Vocês conheceram os principais nomes na pintura
e na literatura das vanguardas europeias. É importante vocês estarem com a mente aberta para as características das vanguardas europeias, porque elas foram a mola propulsora para a Semana de Arte Moderna, que é o próximo assunto que nós iremos estudar.